Anderson Belloli, bom dia. Bom dia, Alex. Prazer falar contigo novamente. Todo nosso amigo. Conversei com o Alexandre quinta-feira em Porto Alegre, lá no seminário do Senar, Campo das Ideias, e houve aí um envio de um documento ao próprio Palácio do Planalto, me corrija se eu estiver errado, no sentido de salvaguardar o arroz das influências de importação, principalmente do Paraguai. Nos explica melhor um pouquinho para nós, Anderson. Bom, Alex, em primeiro lugar, quero parabenizar aqui na pessoa do Eduardo Condorelli, né, o Senar, pelo grande evento que realizou na última quinta-feira aqui em Porto Alegre. Eu, infelizmente, não pude estar presente por uma questão de agenda, mas eu fiquei sabendo, evidentemente, estava acompanhando o teu programa aqui, antes do compromisso que eu tenho que entrar agora em seguida, que o evento foi um sucesso, então parabenizo a ele e a toda a sua equipe pelo evento. No que diz respeito a esse documento, Alex, como não poderia deixar de ser, nós temos hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul em especial, um custo de produção de R$ 90, R$ 85 por saca, e um preço de mercado, Alex, que em algumas praças baixa de R$ 60. Então, um prejuízo absurdo, uma impossibilidade total do nosso produtor e da nossa indústria concorrer com arroz de vem de fora, em decorrência do custo Brasil e dessa característica anticoncorrencial, ou seja, é impossível concorrer com arroz que vem de fora. Estou dizendo isso por quê, Alex? Porque o nosso pedido de adoção de medidas protetivas, isso tem a ver com a tua pergunta, ele decorre de regras da OMC, do GATT, que são acordos internacionais aqui aplicados, uma compilação de acordos internacionais aplicados aqui à questão de mercado, as próprias regras do Mercosul, que determinam que os setores que eventualmente não possuem capacidade concorrencial devem ser protegidos pelos respectivos países, pelos respectivos governos. Então, o que nós solicitamos, face à total impossibilidade hoje desse setor competir, Alex, e toda essa volta para responder a tua pergunta de maneira completa, é o quê? A adoção de medidas governamentais, né, salvaguardas, medidas protetivas de alguma forma, até um processo investigatório de dumping e antidumping social e ambiental, porque as nossas regras sociais e ambientais são muito mais rígidas, para que o arroz aqui do Rio Grande do Sul possa seguir existindo e o produtor produzindo, porque hoje a situação, Alex, em 15 anos de Federal Arroz, eu nunca vi uma situação tão alarmante, tão perigosa no horizonte, tão delicada como que nós enxergamos hoje, meu caro Alex. Vamos lá, doutor Anderson, o que a gente tem de problema? São Paulo e Minas Gerais compram esse arroz do Paraguai por um preço melhor do que compraria do Rio Grande do Sul, é isso? Como é que funciona essa sistemática para a gente poder entender? Nós temos vários problemas, né, Alex? Mas um deles hoje, né, então, colocando de maneira prática, que é o que tu referiste agora neste momento, a pressão tributária do Rio Grande do Sul é muito mais alta que os demais estados da federação, bem como a própria arroz que vem de fora. Segundo informações, a tonelada do arroz do Paraguai custa custo de produção de $1.700, $1.800, $2.000. Aqui no Brasil é $3.000. Nós temos custo de produção muito mais alto. A questão do ICMS, isso eu sempre bato aqui no teu programa, mais de uma vez já coloquei. Minas Gerais, eu acho que esse exemplo ele classifica muito bem. Ela importava 4.000, 5.000 toneladas de arroz em 2004 do Paraguai. A partir de uma mudança tributária nesse estado, e isso tem se aplicado a outros também, hoje, 20 anos depois, de 4.000 toneladas, 5.000 toneladas, Minas Gerais importa 400.000 toneladas do Paraguai. Barbaridade. Eu acho que esse exemplo aqui demonstra bem aquilo que estamos colocando. E que fica muito claro, não se trata de um protecionismo exacerbado, como os Estados Unidos têm praticado, e esse tipo de atitude não é característica de um Estado comunista, um Estado socialista, não. O país mais capitalista do mundo, o pai do capitalismo, o pai das liberdades individuais, de um Estado mínimo que são os americanos, né, que agudizaram essa interpretação de mundo, muito corretamente, inclusive, digo de passagem, salvo exceções, eles exercem essa proteção de Estado. E o que nós estamos vendo aqui no Brasil, isso se aplica a tudo, é a falta de política pública para valorizar aquele que gera renda, aquele que gera tributo, aquele que movimenta a economia, aquele que emprega, aquele que garante, de alguma forma, a existência do próprio Estado, que é o empresário, que é o produtor, de maneira geral, da iniciativa privada.
Doutor Anderson, aí entra diversas questões, inclusive eu quero te informar que estou tentando uma entrevista com Edgar Preto, seria nesse programa, por uma questão de agenda dele, acabou não se concretizando, mas provavelmente no próximo sábado a gente vai falar sobre isso. Eu vi essa semana, e foi o que me motivou a marcar uma entrevista com ele, na hora da Voz do Brasil essa semana, o Edgar Preto deu uma entrevista à Agência Brasil, na qual ele fala e comemora, né, os altos estoques de passagem e citou também o arroz. Isso inclusive foi motivo de crítica numa voz muito forte do presidente da Farsul, Deon Pereira, durante a abertura da Expo Inter, na sexta-feira da outra semana, né, quando ele fez essas ponderações sobre os estoques de passagem que vêm a prejudicar também o produtor. Quer dizer, está se olhando muito um lado, que é o consumo, mas se olha pouco o lado do produtor. E eu estou falando dos olhos do governo e as ações do governo. Quer dizer, tem que ter equilíbrio nisso aí, né, amigo? É o mínimo que se espera, né? Alex, perfeito. Nós, na Federal Arroz, sempre batemos e defendemos sempre. A questão do consumidor é importante, é um consumidor vulnerável. Nós estamos falando do arroz, que é um produto, um cereal de extrema importância nutricional e cultural para o Brasil. Agora, para que esse consumidor possa seguir comendo, né, nós sabemos que boa parte da população tem dificuldade, inclusive, para isso, ou tem, né, uma vulnerabilidade social e econômica maior, precisa ter oferta de alimento de maneira remuneratória para que essa oferta continue acontecendo por parte do produtor. E o que nós temos hoje haverá uma redução de área significativa, e nós estamos propondo isso de maneira muito clara. O que nós temos aqui? Um estoque de passagem elevado. Então, o produtor precisa reduzir a área, precisamos ajustar essa oferta, que foi o que fizemos lá atrás, rapidamente aqui. Como não se tem a política pública, nós ofertamos opções para o produtor quando dissemos, olha, planta soja, diminua a área, e exporte o teu arroz. Hoje, o que nós temos, Alex? Um cenário muito rápido aqui para que o produtor entenda. Um estoque de passagem, talvez dos maiores da história para o próximo ano. Uhum. Nós temos aqui um custo muito abaixo de produção. Um preço mínimo do governo federal incompatível com a realidade do agronegócio. Um governo que não tem a sensibilidade, a competência necessária, muitas vezes, para ser ágil, e está aí a medida provisória que foi anunciada na Expo Inter, que ela simplesmente não atinge, né, aquilo que se propõe. A situação do Estado ela é muito mais grave. Tá? Nós temos aqui um consumo, né, se não estável, muitas vezes em queda. Então, o que entendemos? Né? Ou nós adotamos medidas por nós mesmos, como fizemos lá atrás, e a colocação que fizeste é muito importante, né? Já que o governo não tem essa sensibilidade, não tem essa leitura correta, ou nós vamos sucumbir, como já sucumbimos em outras situações, Alex. Estamos chegando perto de uma linha de corte, talvez, no setor, como nunca se viu. Uhum. É isso que me preocupa, porque eu nunca vi tanta gente endividada, e sobretudo, Alex, sobretudo, o que eu vou dizer é muito importante aqui, em 2020, nós tínhamos um nível de endividamento de 3, 4, 5 milhões, 6 milhões. Quando chegava um produtor com 8 milhões de uma dívida, era uma coisa absurda. O que nós temos visto hoje é que não raros produtores chegam até nós com dívidas de 10, 15, 20 milhões, com uma frequência absurda. E isso me preocupa muito, meu caro Alex, porque realmente é um momento muito delicado da nossa agricultura aqui do estado de maneira geral e, evidentemente, aplicando-se ao produtor da região sul do estado. O que preocupa é o seguinte, né, doutor Anderson, é que as entidades aí trabalhando a parte técnica, a parte comercial, dizendo, olha, não adianta a gente plantar mais, a gente vai ter que reduzir, mas ao mesmo tempo a gente tem essa sangria aí, que é a entrada desse arroz do Paraguai, inclusive até uma notícia semana que a Camil também vai se instalar lá no Paraguai, né? Então são situações realmente bem difíceis. Mais alguma coisa daí, Anderson? Só para finalizar, Alex, e é por isso que dessas medidas que nós solicitamos de proteção do nosso país, nossa cultura do arroz no Rio Grande do Sul, do nosso arrozeiro, do nosso produtor rural. Nós precisamos diminuir a área para que nós fiquemos vivos, porque é o que tem, bato sempre nisso, que nós temos no estado aqui, sobretudo, da Ponte Guaíba para lá, é agricultura. Essa agricultura está morrendo. Então, ou o governo adota medidas contra esse arroz que vem de fora, se o Paraguai aumentar, muito bem, ótimo, ele que busque mercados para que possa escoar sua produção. Então é o que nós estaremos, né, esse foi o motivo do pedido, estaremos buscando conversa com o governo federal, de maneira muito legítima, para tentar salvaguardar não só o nosso produtor, mas todo o estado do Rio Grande do Sul aqui mais uma vez, e talvez, né, a alimentação aí futura do brasileiro. Doutor Anderson, um grande abraço, bom fim de semana, amigo. Obrigado, Tchê, até a próxima.